Quem faz aniversário na sala do transbordo quem faz aniversário na sala do transbordo tem direito a um parabéns exclusivo da nossa madrinha, que ela canta esse parabéns exclusivo aqui da sala do transbordo. Ana Maria, abre o som, canta parabéns para a Mônica, para a gente, para o transbordo. Vem para cá, deixa eu ver. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela vida da Mônica. Muito obrigada, Senhor, por ela fazer parte dessa família abençoada do Senhor. E, Mônica, que seu dia seja mais especial. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva, Mônica! Viva, Mônica! Viva! Parabéns, Mônica. Queridos, com muita alegria no meu coração, hoje temos um presente contando aqui o transbordo e sem demora, porque a hora voa. Vem para cá, meu presente Tanuri, diretamente de Montes Claros, do mato, do local onde eu estava, onde eu senti esse cheiro. Vem contar para a gente as maravilhas do Senhor. Deixa Deus te usar mais uma vez nessa manhã. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Bom dia, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá para desfrutar da sua bondade, do seu amor. Parabéns, Mônica, que esse seja um dia cheio da graça, do favor, da bondade do Senhor, que você possa desfrutá-lo assim, saborear tudo que o Pai tem para você. Eu ouvindo aqui a Ana cantar, me lembrei, né? Desse presente maravilhoso de tê-la cantando aqui os parabéns, como a Mônica falou, Mônica, outra Mônica, todas as vezes que fazemos aniversário, a Ana traz esse carinho, esse abraço cantando, e ela trouxe aqui em Montes Claros esse abraço, né, cantando esses parabéns, que é tão especial para a gente, que eu me senti muito amada e abraçada pelo Senhor. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, dessa bênção, desse presente maravilhoso que foi ter meus irmãos aqui comigo, e algo que a gente sonhamos sim, mas entendíamos que era algo, às vezes, talvez um pouco difícil, humanamente falando, de acontecer, a distância, as agendas da Mônica, do Rogério. A Ana foi uma surpresa maravilhosa, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o Senhor é o Deus que traz a existência, né, momentos, coisas que não existem, como está escrito, e ele faz acontecer segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu quero ler um versículo que está em Salmos 45, que diz assim: Ó Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, eu não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem nem ser contados. Salmo 40, versículo 5. Eu estava aqui meditando nessa palavra e adorando ao Senhor e bendizendo a Ele pelos planos maravilhosos que Ele tem para nós. Nós fazemos planos, isso é bom, e Ele nos permite fazer planos. Mas muitas vezes nós nos frustramos porque os nossos planos, né, não saem como nós queríamos, não acontece do jeito que a gente planeja, mas a palavra diz que o Senhor tem planos maravilhosos para o nosso bem. Os planos dele são melhores. E que bom que às vezes os nossos são frustrados, porque os deles são estabelecidos em nós. E eu quero falar dessa alegria, né? Desde quando eu entrei aqui na sala, eu já falei isso muitas vezes, mas eu preciso repetir. Esse foi um lugar onde o Senhor me atraiu de maneira surpreendente, não imaginava nunca participar de uma sala online, muito menos criar vínculos afetivos tão profundos nesse lugar e viver sonhos e planos de Deus tão maravilhosos aqui. Ele é o Deus que nos surpreende. E só Ele sabe como eu cheguei aqui, Ele me trouxe daquela forma. E aqui foi um lugar tem sido um lugar de muita cura, de muito tratamento, de crescimento espiritual. E eu não posso deixar de abrir esse momento de transbordo louvando ao Senhor por este lugar, pela vida da Mônica, todos aqui. Hoje pela manhã o Senhor me despertou mais uma vez com esse louvor de gratidão a Ele por esse lugar, pela vida da Mônica. E tudo isso
trouxe uma grande revolução na minha vida, muitas mudanças. Eu moro aqui em Montes Claros, né? É uma cidade do interior de Minas. Nós temos algumas culturas e coisas de cidade de interior. Então, essa coisa de participar online de uma sala, né? A Dani está aqui, talvez ela possa entender melhor do que eu disse. E dizer que você faz parte disso, talvez a gente se torne alvo, talvez não. Eu me tornei alvo de muitas críticas, né, por causa disso. E as pessoas têm um preconceito muito grande, porque elas não conhecem, né, o que nós vivemos aqui, porque o fluir do Senhor, a presença dele aqui é tão notória, é tão real entre nós, e o Senhor tem feito maravilhas, como esse versículo diz em nós aqui. Mas as pessoas que têm experimentado essa transformação na minha vida, mais de perto, a minha família, os meus pais, eles conseguem hoje compreender muito melhor do que no início e se alegrarem comigo por tudo que eu tenho vivido e recebido desse lugar. Mas então vamos lá. Eu quero começar aqui para não me perder, porque é muita coisa, gente, para transbordar. Não sei se eu vou conseguir falar, porque foi tudo tão intenso, né? Essa chegada da Mônica, do Rogério e da Ana Maria de surpresa aqui. Tantas coisas aconteceram, não da forma como eu havia planejado, mas como o Senhor desejou e fez e executou. E isso tudo é maravilhoso demais. Então, eu vou tentar falar aqui um pouquinho disso, e que o Senhor permita que aquilo que eu for compartilhado aqui seja verdadeiramente para edificar a vida de vocês e acrescentar aí em fé e graça. Eu queria começar falando antes os planos que nós tínhamos antes do meu marido ser internado com o problema, né, da diabetes. Por que eu quero falar disso? Porque o antes da Mônica Souto, Rogério e Ana virem a Montes Claros, o durante e o depois deles é algo assim sobrenatural do Senhor, tudo que aconteceu nesse período. Então, antes do meu marido ser internado, eu tinha saído, né, do trabalho, eu não estava mais com os meus filhos na oficina, e eu estava em casa, e eu estava com um desejo muito grande de me mudar e de vir morar, né, numa chácara aqui, e eu estava sonhando com isso, fazendo planos, e eu compartilhei isso com algumas pessoas, estava orando por isso, estava nessa expectativa disso acontecer. E a minha casa na cidade, ela estava muito, estava com vários problemas que precisavam de reformas, né? Paredes quebradas, com rachaduras, buracos enormes nessas paredes, ao longo do tempo foi deteriorando ali, portas, e precisava de uma grande reforma na minha casa. E sempre a gente deixava esse segundo plano, tem outras coisas para resolver, é saúde, eram outras prioridades que foram tomando lugar. E aquilo me incomodava muito. E eu estava assim angustiada com aquela situação. E enquanto eu estava lá fora trabalhando e tudo, eu estava investindo, né, o que eu estava recebendo no meu tratamento de saúde, e eu queria muito poder, né, também fazer essa reforma, mas não estava tendo como. Mas antes do meu esposo ser internado, ele tinha uma viagem marcada. Ele ia fazer essa viagem, uma viagem que os amigos fazem. Eles têm um grupo de amigos, eles fazem uma vez por ano essa viagem. Ele estava muito feliz, estava chegando a data dessa viagem. E ele viu como eu estava angustiada com as questões da casa. Eu queria muito fazer essa reforma, porque pela primeira vez ele aceitou tocar no assunto da venda da casa para que a gente viesse viver na chácara, morar na chácara. E esse é um grande sonho do meu coração. Então eu estava feliz que pela primeira vez esse assunto em pauta foi aceito. Estava começando, né, a ser aceito. Ele já estava se abrindo por aquilo, ele aceitou de um comprador vir olhar a nossa casa, mas enfim, a casa precisava passar por reformas para ser vendida. E então ele disse: olha, quando eu chegar de viagem, né, eu vou começar a separar um dinheiro e você vai fazer a reforma da casa e a gente vai anunciar a casa para venda. Uau, eu fiquei muito feliz com isso, era tudo que eu queria ouvir.
mas isso não aconteceu, né? Ele se machucou, foi para o hospital, ficou internado, passou pelaquela amputação dos dedos, começou o tratamento da visão, porque a diabetes tinha atacado a visão dele também. Vocês conhecem essa história, acompanharam aqui comigo, estiveram orando juntos. E aquilo, no primeiro momento, me trouxe uma grande frustração, porque eu estava esperançosa, naquela expectativa da mudança. Eu contava os dias, eu já me via vivendo naquele outro lugar e todos aqueles sonhos. Eu compartilhava isso com a Mônica, e a Mônica, nesse tempo, falava assim: Cíntia, eu vou a Montes Claros. Eu não sei como, mas eu vou chegar aí. Eu não sei que dia, eu não sei quando, como vai ser, mas eu sei que isso vai acontecer. Isso começou a alegrar muito meu coração. Não tínhamos nada ainda palpável naqueles dias. Ela dizia: eu sei que eu vou, não sei como, mas eu vou. Deus vai preparar isso, esse momento. E eu comecei, então, a orar ao Senhor sobre isso e sobre essa questão, apresentar a Deus. Sabe, nós podemos nos frustrar, mas nós não precisamos viver frustrados, nós podemos apresentar tudo isso a Deus e Deus, ele transforma todas as coisas. E teve um dia aqui que eu comentei isso com vocês, eu estava sentada em oração, escrevendo algumas coisas. E o Senhor me falou: bom, né, o que você pode fazer aqui? Como transformar esse lugar aqui, onde você está? Pequenas mudanças, coisas simples, elas são muito significativas. Elas têm um poder transformador. Quando nós nos posicionamos e, e começamos a estabelecer, mesmo que sejam pequenas aos olhos dos outros, Deus, ele faz algo grande a partir do pequeno. Pode ser alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Ele é o Deus que multiplica e que faz coisas notáveis, desde que isso seja entregue nas mãos dele. Tem poder para fazer o infinitamente mais dele. E foi assim que um dia eu sentei à mesa e comecei a listar várias coisas. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui, porque meu esposo ficou aqueles meses sem trabalhar, eu estava sem trabalhar. Passamos por esse processo de ter que ficar sendo cuidado pelos filhos. Né? A despensa da casa estava sendo abastecida pelos filhos. E tudo isso foi um grande treinamento, de aprendermos a receber, a nos aquietar, a confiar, a depender do Senhor, a receber a honra dos filhos, como a minha filha falou com meu esposo um dia: pai, isso é lícito, é bíblico, nos deixe te honrar agora e cuidar de você. Então, nós vivemos todo esse processo e nós começamos. Eu tinha o dinheiro para comprar uma lata de tinta só e uma argamassa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E eu comprei aquilo e fui aprender a tampar os buracos com a argamassa, fazer a argamassa, tampar buracos e pintar. E o meu esposo, né, não queria aquilo. Não, isso não vai dar certo, a gente não sabe fazer, tem que ser um profissional. E nas minhas conversas com a Mônica falava: Cíntia, é isso, começa. Deixa que o restante é com Deus. Começa que tudo Deus faz. E eu mostrava para ela as fotografias como estavam antes, o depois. Mônica, consegui fazer isso. E fomos fazendo assim. E foi bom porque o meu esposo tirou o foco ali daquele momento de ficar parado, de ter que estar na cadeira de roda, tudo que incomodava ele. Começou sentadinho na cadeira me ajudando. E, enfim, nós tampamos quase todos os buracos, as rachaduras, pintamos quase toda a casa por dentro, faltou poucos cômodos, e aquilo me trouxe uma alegria muito grande. Gente, lembram-se da multiplicação do azeite da viúva? Foi assim com a lata de tinta. Foi algo incrível acontecendo. E nisso tudo a Mônica falando: eu estou indo, eu estou chegando, e eu senti aquela alegria também, algo já está acontecendo para a preparação da vinda da Mônica. Eu sei que quando ela chegar aqui, esse ambiente também vai estar diferente para recebê-la. E foi assim, quando ela me deu a notícia que realmente estava acontecendo, a gente não acreditava. Ela mandou as passagens, gente, eu fiquei ali, ela mandou a fotografia, eu estou indo. Eu tentei muito chegar no seu aniversário, vou chegar um dia depois. É um presente para nós e por mais que eu tente explicar aqui para vocês em palavras o que significa isso, eu sei que eu não vou conseguir, porque
tem coisas que não cabem palavras. A gente só vive, a gente só sente. E Deus sabe o quanto eu precisava desse presente. Nesse meio tempo eu estava cuidando do meu coração, eu tinha ido a uma médica, eu tinha ouvido falar dos diagnósticos, do pulmão, do coração mais crescido. Eu estava tratando daquele inchaço na barriga, acho que você se lembra, né, minha barriga ficou bem grande, a gente achou que fosse várias coisas, né. Eu, fiz vários exames e tudo, no final era o coração mesmo, era a condição do coração que estava fazendo aquele inchaço acontecer. Então eu já ouvi muitas coisas sobre a insuficiência cardíaca, mas agora era o outro estágio mais avançado disso, mas o Senhor sempre me dizia, né, como desde o início: "Cada batida do seu coração é meu, ele vai bater por todos os dias que eu já permiti que ele bata para louvor do meu nome, e é assim que eu vivo cada um dos meus dias". Então todos os médicos sempre se surpreendem: "O seu coração inchado desse jeito, né, com essa insuficiência cardíaca, batendo tão fraco, e eu faço tantas coisas, que eu posso dizer que eu sou um milagre". Eu costumo dizer isso e ouço isso muito, porque da maneira como os exames mostram, não era para que eu estivesse assim, mas tudo isso pertence a Deus, é dele. Esse fôlego ele soprou, ele sustenta e é para a glória dele. Então, nesse meio tempo, eu fiquei com muito mais dificuldades, de passar uma vassoura na casa. Foram meses, né, de 5 meses para cá, a minha dificuldade aumentou, muito grande. Então o cansaço, a falta de ar, mesmo que eu quisesse, o corpo não reagia mais como antes eu conseguia. Então eu precisei de mais repouso, mas mesmo assim o Senhor me deu alegria de ir fazendo aquelas coisas, mesmo devagarzinho, sentadinha pintando, tampando um buraco, e tudo foi acontecendo e o Senhor me falou que essa era a preparação para essa chegada, essa visitação dos meus irmãos. E era o Senhor que ia encher a casa. Seriam dias dessa presença, desse encher, dessa glória do Senhor. E foi nessa expectativa que eu fiquei aguardando eles chegarem. E no dia que eles estavam chegando, eu estava dirigindo para a rodoviária para ir buscá-los. E parecia um sonho, eu não estava acreditando. Meu Deus, é real, daqui a pouco eu vou encontrá-los, vou abraçá-los. Eu não sabia que a Ana estava vindo. Foi uma surpresa muito escondidinha aí, tinha muita gente organizando isso, eu não sabia. Eu acreditei que a Ana estivesse mesmo fora do país, por mais que o Espírito Santo falasse comigo, né, que a Ana estava vindo, eu contei isso para ela de novo, eu falava com meu esposo: "Amor, eu tô sentindo que a Ana vem, mas não é possível, isso é coisa da minha cabeça, porque a Ana está em outro país, ó aqui, ela me mandou uma foto aqui agora, não tem como a Ana estar aqui". Que bobagem isso, eu fico pensando isso toda hora, mas era o Espírito Santo soprando aqui, né. Por que que eu não acreditei? Mas foi assim, né, quando eu estava dirigindo para a rodoviária, eu senti ali o Senhor enchendo aquele carro, e enquanto eu adorava e glorificava, e o Senhor dizia: "Eu sou o Deus que trago à existência as coisas que não existem". É é algo tão maravilhoso, porque o Senhor me fez lembrar, isso era uma promessa, era um sonho da Mônica, era um sonho meu, e o Senhor trouxe à existência aquele momento, e estava acontecendo, era real. E o Senhor dizia assim também: "O que eu mais não posso fazer?". E o Senhor começou a me lembrar de muitas outras promessas ali, estão conectadas com isso, com todo esse mover do Senhor aqui entre nós. E eu me alegrei sobremaneira, de uma maneira que eu não tenho como explicar. E quando eu cheguei ali, aquela emoção de abraçar a Mônica, o Rogério, e de repente a Ana desce daquele ônibus, gente, eu pensei que eu ia ter um infarto ali. E foi uma surpresa muito grande, uma alegria muito grande. E eu senti um amor de Deus, um carinho tão especial, porque eu sei do sacrifício que foi o Rogério, a agenda dele, fechar a sair da oficina, né, da Mônica, com a igreja, com os compromissos ministeriais deles, com a família. Deixar a casa, os filhos, a Ana ter se deslocado de tão longe, viajado e depois pegado horas de ônibus, uma viagem cansativa, uma distância longa, e o Senhor me dizia, das coisas que ele faz,
que elas são movidas pelo amor dele. Só o amor de Deus faz isso. Então, o amor de Deus encheu ali a minha casa, a minha vida nesses dias. E eu tinha feito algumas programações, queriam levá-los a alguns lugares, era só 3 dias, o tempo tão pouco, e eu queria fazer tantas coisas, e o Senhor mudou todos os planos. E de repente o Senhor estava me falando, eu preparei mesas, mesas para eles se assentarem aqui, mesas para vocês se assentarem juntos. Eu preparei tempo de comunhão, porque no último dia, na noite do último dia que eles estavam aqui, eu estou cortando as coisas porque senão o tempo vai acabar, a gente não vai dar para me falar tudo. Mas eu preciso falar isso. Na noite de sábado para domingo, o Senhor me trouxe um discernimento muito grande naquela madrugada do porquê ele tinha trago Mônica e Rogério aqui e a Ana. E havia algo que o Senhor estava desatando. Havia uma cura que só poderia acontecer à mesa, com a minha família junto. Eu, o meu esposo, os meus filhos, os meus familiares. Havia algo que o Senhor tinha preparado para nós aqui, algo que o Senhor entregaria a Rogério e Mônica, como não só como os meus amigos amados, a minha irmã, meu cunhado, como eu costumo dizer, mas como pastores e servos do Senhor, separados para uma boa obra do Senhor. Sobre a vida da Ana, que é uma mãe espiritual também, profética nas nossas vidas, uma treinadora sobre as nossas vidas. Então, o Senhor queria que houvesse essa partilha mesmo, essa troca. E isso ficou muito marcado na minha vida, porque naquela madrugada o Senhor falou comigo que eu queria muito uma mesa lá em casa. Eu não tinha uma mesa lá, eu precisei pegar uma mesa emprestada com meu filho, eu só tinha a mesa aqui na chácara, e o Senhor falou, prepare essa mesa, porque essa mesa, ela vai simbolizar a minha presença, a comunhão e momentos de cura. E na mesa a gente não partilha só delícias. Tinha bolo gostoso, tinha biscoito, tinha carinho, tinha mimos, mas também nós partilhamos dores, nós partilhamos coisas não tão agradáveis, né? Mas que eram necessárias para que houvesse essa cura. E naquela madrugada o Senhor me disse para honrá-los como os pastores, como servos enviados ao campo. Nós estamos estudando Tito, né? E essa carta de Tito, Paulo instruindo Tito ali, na onde ele tinha sido plantado, naquela terra de bárbaros, de homens e pessoas difíceis, para que ele estabelecesse ali o evangelho da paz, o reino de Deus. E o Senhor falou muito sobre isso comigo. E eu senti ali a graça de Deus enchendo, né, a minha vida, a minha casa, porque eles tinham vindo também com essa missão de nos abençoar, de nos fortalecer, de nos pastorear em família. No ano de 2019, muitas coisas aconteceram aqui. E as coisas ficaram fora do lugar e às vezes fora do controle aparente. Eu e a minha casa vivemos um grande abalo. Saímos da igreja e foi algo muito difícil para mim, para os meus filhos, meu esposo também. E nesse tempo que eu estou aqui no transbordo, Deus veio tratando, curando, vocês já conhecem muito dessa história, mas precisava esse momento de selar algumas curas à mesa. E durante eles estavam aqui, né, na casa da Kátia, como a Mônica sempre sonhou de estar aquela roda na fogueira, Deus ministrando ali, como foi no primeiro dia, como Deus falou, como Deus liberou tanta palavra libertadora, curativa, que nos trouxe tanta alegria. Enquanto ela abria a sala, cada dia era um derramar, gente, por isso a gente não parava de chorar aqui. O Senhor enchendo a casa e ministrando aos nossos corações, e indo em áreas tão profundas, e trazendo luz, e revelando coisas, e era uma gratidão que não parava, ela não cessava, ela só se multiplicava. E em cada detalhe, em cada presente, como eu estou vestida aqui agora, eu digo que cada coisa era um afago à minha alma, ao meu coração. Cada pessoa, cada mesa que eles sentavam na mesa dos meus pais, na casa da minha irmã, na casa da Cátia,
com a minha amiga, irmã, vizinha Ney, tudo isso o Senhor preparou, porque havia um propósito de cura, havia um propósito de pastoreio, de ensino. Eu contei para vocês o dia que eu estava à beira da fogueira, que o Senhor falou, queria comer alguma coisa, e o Senhor falou, pede a Mônica. Eu achei tão engraçado isso, né? Tinha tantas pessoas ali. E eu falei, chamei ela 2 vezes, ela não ouviu. Ela estava bem envolvida na conversa, se alegrando ali. Eu de longe contemplando, falando, ela está aqui. Gente, toda hora que eu vi elas andando aqui, eu falo, Jesus é real, elas estão aqui. Olha, sai do quarto, entrando pro banheiro. Eu estava assim, toda boba. E vendo essa maravilha do Senhor. Mas aí, naquele momento, o Espírito Santo me falou, chame ela pelo encargo que eu a dei. E aquilo foi algo muito profético. Quando eu falei, minha pastora, eu falei no mesmo tom baixinho, ela se virou rapidamente para onde. E ela veio já me atender. O Senhor me trouxe algo muito precioso, tanto sobre o pastoreio, cuidado sobre a minha vida, como o chamado dela, sobre tudo que o Senhor tem entregue a ela nesse tempo. E eu sei que o Senhor vai ampliar isso muito mais. E na manhã daquele domingo, a pastora Rose falou sobre algo que o pastor Tony estava comentando, sobre como era lindo ver o crescimento e a rapidez ministerial desse chamado, Mônica e Rogério, pastoreando e agora sendo enviado ao campo, né? E eu sei que nasce uma igreja mesmo. É difícil falar isso, mas eu preciso falar. Eu sei que é tão contraditório e já ouço tantas críticas sobre isso. Mas veio se estabelecer uma cura. Eles vieram pastorear a minha família. Nós éramos as ovelhas perdidas, cheias de espinhos, mal cheirosas, entre garranchos, e eles não tiveram nojo, eles sentaram à mesa, eles nos ajudaram a tirar alguns espinhos, alguns garranchos ali. E as ovelhas, quando elas estão perdidas, elas estão feridas, elas dão um trabalho, elas não querem. Por isso, a história diz que muitas vezes o pastor, para levar de volta para a aprisco, precisa quebrar a pata da ovelha. Isso dói. E a minha casa estava assim, e eu tenho visto o milagre do Senhor acontecendo. Não vai dar para contar o pós aqui, porque muita coisa tem acontecido desde a partida deles, milagres, mudanças, transformações, conversas a mesas que não tínhamos, reflexões profundas, coisas que estão acontecendo, milagres. Queria contar aqui do Miguel, não vai dar tempo, os minutos estão acabando, da Neif, do Ministério com as crianças, mas em outra oportunidade eu vou falar. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é: a mesa cura. O Pai, ele envia, né, os seus pastores, ele envia o socorro e ele estabelece o tempo da cura e da transformação para mim e para você. Creia nisso e espere esperançosamente. Deus abençoe cada um. Como eu tenho terminado as nossas conversas com a Mônica, era um bordão dela e hoje entendo. Eu te amo hoje, Mônica, sou muito, mas é muito mais que ontem. Toda a minha gratidão ao Senhor pela sua vida, meu raio de sol. Ana Maria, muito obrigada por todo o amor e todo o carinho, insistente, persistente, zeloso. Ao pastor Rogério, esse homem tão sábio, tão doce, tão generoso, que cura, que trata com tanta delicadeza, que a gente nem vê as feridas sendo ali limpas. É com uma sutileza do Espírito. Louvado seja Deus por vocês. Amo vocês. Obrigada por me ouvirem nessa. Eita, glória! É uma Netflix, hein? Queremos ouvir mais, porque o nosso Deus, ele não para e a gente não consegue botar numa caixinha. Ele é muito mais daquilo que a gente consegue imaginar. Cintia abriu esse transbordo falando uma frase tão poderosa: nós podemos nos frustrar, mas não precisamos viver frustrados. Obrigada, Tanuri, obrigada por compartilhar esse amor do Pai. É recíproco, viu? Amo mais hoje do que ontem.
Deus sabe disso. Eita, Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por esse transbordo. Continua derramando as tuas graças, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, porque queremos te adorar, queremos fazer exatamente a tua vontade, não a nossa. Então, continua, Senhor, derramando esse teu amor que vem de ti, porque só o teu amor faz uma conexão dessa. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Tanuri. Vai estar gravado, você consegue compartilhar. E se você assim desejar, ó, coloca aqui Cíntia Tanuri terça que vem, compartilhando o restante dessa história. Não tem fim, hein? Só quando Jesus voltar. Mais um pedacinho. Beijo